Então, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Para mim é uma honra mediar um debate, uma conversa muito legal, muito descontraída, sobre esse tema que está deixando todo mundo bastante curioso, né? Como é que vai ser a volta para os escritórios e para os ambientes corporativos agora pós-lockdown, pós-pandemia, pós-Covid. A gente tem aprendido tantos termos que não estavam no vocabulário de ninguém, mas o propósito do bate-papo de hoje é a gente promover um pouquinho de tendência, entender como a Tia Von Ha, como esses dois profissionais maravilhosos aqui estão vendo as mudanças relevantes nos ambientes corporativos, né? Vamos dar um oi oficial para o pessoal? Sérgio e Camila, querem começar só falando umas boas-vindas? Bom, boa tarde, pessoal. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Infelizmente, remotamente, a gente gosta do contato pessoal, mas de estar aqui compartilhando conosco um pouco do que a gente vem estudando sobre o assunto. É um prazer tê-los aqui e esperamos poder agregar ou acrescentar alguma coisa ao conhecimento de vocês sobre o assunto. Muito bom. Pessoal, é um prazer estar aqui. Muito bom estar participando desse evento, dessa conversa tão produtiva de novo. Eu espero que vocês saiam daqui com aquela sensação de que foi um degrau a mais que a gente aprendeu, uma troca de experiência muito bacana, tá? Então, muito obrigada. Muito legal, muito bom. Pessoal, vamos lá, já vamos começar com uma pergunta que acho que dá o tom da nossa discussão toda. Sérgio, o que você vê como essas principais ou as iniciais adequações que a gente vai ter que fazer nos ambientes de trabalho, nos escritórios? O que é imediato que você acredita que vai acontecer já nessa volta, nesse primeiro retorno? Eu vejo dois momentos muito claros, que é o retorno imediato, né? O retorno imediato, eu digo assim, que o governo nos libere para voltar aos escritórios, e depois um momento posterior, que acho que também a gente vai tocar aqui. Para o retorno imediato, eu entendo que tem uma série de medidas que as empresas vão ter que adotar, que algumas são mínimas e outras são opcionais. As mínimas serão o distanciamento de estações de trabalho, a alternância de colaboradores no espaço de trabalho, a medição de temperatura na chegada, a higienização dos ambientes numa forma muito mais frequente, na medida do possível, a higienização dos sistemas de ar-condicionado, a definição de fluxos de circulação no espaço de trabalho para evitar o encontro frontal de pessoas. Sinalização e comunicação vai ser muito, muito importante, porque nós latinos somos um povo muito caloroso e, sim, ao encontrar um colega de trabalho, a gente vai esquecer que não pode dar oi, abraçá-lo. Então, esses temas vão estar muito presentes e, claro, pessoal de grupo de risco não vamos trazer de volta, vamos verificar realmente quem tem que voltar numa primeira fase e garantir uma muito menor densidade no espaço de trabalho no momento. A gente fez um grupo de trabalho grande lá para definir o que seria importante ou fundamental até nesta primeira etapa e depois para uma fase posterior, que acho que a gente vai falar ali na frente. Mas, sem dúvida, o retorno deve ser muito bem estudado, de maneira que você tenha higienização frequente, álcool gel em todas as etapas. Muita gente fala até de ter lenços de papel higienizáveis para poder apertar o botão da saída, é a mesma forma no elevador, conversar com os condomínios para adotar políticas desde a recepção, para garantir, quer dizer, não adianta eu ter um ambiente clínico no meu espaço de trabalho se o próprio condomínio lá embaixo não está vendo isso. Identificar quem está vindo de transporte público ou não, para também poder garantir horários alternativos para que essas pessoas possam chegar ao espaço de trabalho num horário onde não há tanta frequência de pessoas dentro dos coletivos. Enfim, é um grupo de medidas que será fundamental para o retorno inicial. E, claro, a gente vai acompanhar, né, como vai desenvolvendo
a evolução da doença para poder, do vírus, né, para poder adotar medidas mais restritivas ou mais liberadoras. Sem dúvida, a demarcação de espaços de trabalho, garantir que a densidade seja mínima, então uma comunicação que garanta que as pessoas não sentem em mesas próximas umas às outras, então até uma sinalização verde e vermelho, aqui você pode sentar, aqui você não pode, redução das cadeiras das salas de reunião pela metade, redução dos assentos das áreas colaborativas pela metade. A ideia é que realmente haja uma interação inicial no retorno, mas garantindo que a densidade e o volume de pessoas sejam muito menor para evitar qualquer tipo de contaminação. E, obviamente, as máscaras, que vão ser um elemento obrigatório. Eu achei legal que várias dessas atitudes que você comentou, elas estão bastante assim focadas no trabalho operacional, né, Sérgio? Comunicação, o modo como as pessoas realmente vão transitar, fazer e operacionalizar isso. Me chamou a atenção que você comentou, do ponto de vista da arquitetura, hoje a gente já tem os ambientes de trabalho prontos e nem todos os locais têm esse distanciamento nas estações de trabalho. Então, acho que como uma medida imediata de arquitetura, você deu uma sugestão legal de intercalar esses assentos, né? Quando a gente fala de arquitetura e de mudança de layout específico, eu também amei a ideia das cadeiras das salas de reunião. Você acha que tem mais alguma coisa no ponto de vista físico, né, para que esses gestores de espaço façam de imediato? Porque é muito operacional, no fim das contas, né, a primeira onda. É assim, tem várias medidas que seriam ideais, mas algumas implicam num custo muito maior e eu entendo que as empresas querem saber o que é o mínimo necessário para fazer agora, né? Então, eu entendo que futuramente, a gente vai tocar nesse tema, acho que depois, um pouco, haverá uma reconfiguração completa dos escritórios. O que eu estou recomendando aqui é que, considerando que eu estou com a minha empresa lá montada, eu tenho um layout pré-existente e quero retornar assim que houver uma liberação, né? Que políticas que eu vou adotar para poder fazer essa liberação de forma gradual. Logicamente, a gente tem que identificar quais são as pessoas que realmente têm que retornar ao espaço de trabalho, grupo de risco nem pensar, as pessoas que realmente têm que fazer um trabalho interativo e de colaboração, o trabalho que é um head-down task, que a gente chama, né, que é um trabalho focado, não tem por que voltar agora e, quiçá, nem no futuro. E o que a gente está pensando, as empresas sofreram um impacto muito grande econômico em função da pandemia. Então, obviamente, que teria medidas muito mais abrangentes, né? Tudo touchless, você não encosta em nada, tudo com todos os elementos, todos os espaços com sensores, até banheiros, a porta dos boxes dos banheiros com sensores, de maneira que a pessoa realmente não precise tocar em nada. Claramente, isso abrange um investimento muito maior, que eu não entendo que, neste momento, boa parte das empresas esteja preparada para adotar. O que é importante é garantir um ambiente seguro, trazer o mínimo de pessoas que seja realmente necessário para a gente voltar à operação e, ao longo do tempo, ir adotando outras estratégias para poder começar a realmente ter um retorno mais a longo prazo. Não, muito bom. E é muito sensato, né, Sérgio? Tem muita coisa ideal, mas não necessariamente você consegue aplicar num primeiro momento. Então, ainda falando da operação, né, já que tem tantas atitudes que a gente consegue eventualmente melhorar, né, ou criar um ambiente com menos risco nessa retomada, você citou o ponto do ar-condicionado aí, acho que eu vou passar a bola direto para a Camila. E vou te fazer uma pergunta, Camila. Quando a gente fala especificamente de ar-condicionado, né, já que está tudo muito ligado ao respiratório nesse momento, que tipo de ação que dá para adotar já de imediato para a gente ter um ambiente mais seguro nesse quesito?
Falando especificamente do ar-condicionado, a primeira questão, e muitas empresas já estão fazendo isso, é a desinfecção do sistema, né? Você tem ali equipamentos, filtros e outros caminhos pelos quais o ar passa, fazer essa desinfecção, essa limpeza e um procedimento de limpeza com ciclos mais curtos, né? Então, se você fazia uma limpeza a cada 4 meses, a cada 6 meses, realmente utilizar, concentrar as forças nesse momento em que você não vai poder mudar uma estrutura do ar-condicionado, então fazer essa limpeza é muito importante. Para aqueles empreendimentos em que é possível alterar a vazão de ar externo, né, você aumentar a vazão de ar externo, também é uma ação recomendada nesse momento. Quando você aumenta a vazão de ar externo, você diminui a densidade dos elementos orgânicos e inorgânicos no ar do ambiente interno, né? Então, ele fica com uma melhor qualidade e, consequentemente, você minimiza esses impactos virais. E uma outra alternativa, que também não vai ser possível para todos os empreendimentos, é utilizar um filtro mais resistente, né? Então, as normativas falam em MERV 13, que é uma nomenclatura específica para filtro de ar-condicionado. Quando você utiliza um filtro mais resistente, é como se fosse uma peneira que é mais fechada, né? Então, você dificulta, você retém mais elementos nessa peneira. Então, olhando para esse momento... uma camada a mais aí de proteção. Exatamente. Olhando para esse momento imediato, né? Essas são as ações mais fáceis, mais simples e que são bastante importantes. Logicamente, tem empresas que a gente está desenvolvendo um projeto atualmente, por exemplo, que ainda não implantaram e já desejam colocar uma lâmpada ultravioleta como germicida, por exemplo. Apesar de ainda não haver uma comprovação de que são estratégias que matam o vírus do Covid, elas atuam muito bem em outros micro-organismos. Então, tem empresas que já estão adotando essa prática, né? Então, vai haver provavelmente aí uma reestruturação, falando de infraestrutura mesmo, nos prédios que forem construídos daqui para frente, certamente esse será um item a ser considerado, né? As normativas brasileiras e até a ASHRAE, que é uma referência para as normas brasileiras, já estão publicando atualizações constantes, então a questão da norma já está chegando a nós, já chegou. Legal. Então, nos próximos empreendimentos, certamente a gente vai ter mais cuidado com isso. Não, muito bacana. Achei legal, Camila, porque a gente tem 2 comentários aqui bem pertinentes à tua resposta sobre a questão de usar filtros mais potentes. Então, você acabou de afirmar que sim. Tem um comentário também, né, sobre se a gente teria um novo padrão de classificação para aqueles selos de sustentabilidade, enfim. Então, se as normas já estão se adaptando, acho que é quase uma resposta automática, que pode ser que a gente tenha uma atualização nesse sentido também, né, para certificações. As normas existentes, elas já incluíam esses itens. O que provavelmente vai mudar era um atendimento opcional que passará a ser obrigatório, tá? Então, isso, nós não estamos falando aqui de uma tecnologia que não existia, já estava entre nós, mas era uma ação que você poderia colocar ou não, alguns itens vão passar a ser mandatórios. Muito bom. Pessoal, então estou encaixando as perguntas de vocês do chat aqui enquanto a gente vai comentando, hein? Claro, Sérgio. Eu queria fazer um último comentário. Uma campanha, uma comunicação efetiva para os colaboradores. Então, é um tema que, em todo espaço de trabalho, a gente tem que divulgar isso de maneira permanente para conscientização, porque, quer dizer, como você está vendo até nos governos, né, eles fazem a campanha, mas a taxa de isolamento vai baixando. Sim. É muito importante que a gente tenha uma campanha de conscientização dos colaboradores, esses primeiros que estarão retornando, de realmente que o cenário é importante, que essas medidas de protetivas que a gente está adotando no nosso novo layout,
ou numa circulação de fluxo único, na higienização permanente, ela esteja presente nesse espaço de trabalho, nesse primeiro retorno de algumas pessoas. Eu entendo que as empresas deverão fazer uma seleção de quais são as pessoas que possam retornar ao espaço de trabalho, que fazem sentido retornar ao trabalho, que faz sentido retornar ao espaço de trabalho num primeiro momento e claro, acelerar a intercomunicação dessas pessoas com as que continuam no trabalho remoto. Faria todo sentido. E vou até aproveitar seu comentário, Sérgio, que você me abre um precedente para fazer uma pergunta legal aqui e que bastante gente já tinha mandado, que é isso, é uma tendência? Será que esse trabalho em home office ele vai ser adotado pela maioria das empresas? Você acabou de me dar uma deixa legal de que as empresas vão ter que escolher os funcionários que vão voltar nessa primeira onda. Como é que você vê a solução do home office ou a alternativa do home office num primeiro momento? Esse é um tema bastante interessante, bastante abrangente. Hoje nós estamos todos de home office, o trabalho remoto, às vezes alguns não estão em casa, mas compulsoriamente. E a gente conduziu uma pesquisa bastante abrangente lá na Chevron-Rat, onde a gente consultou vários dos nossos clientes e, surpreendentemente, a maioria das respostas veio de CEOs e vice-presidentes, quer dizer, um pessoal bastante relevante no mindset da cultura daquela empresa, e 95% deles acreditam que o home office ou o trabalho remoto, né, eu não quero só chamar de home office, porque às vezes não é só de casa, ele vai ser 95%, ele vai ser adotado por todas as empresas, em maior ou menor grau de dias, ou enfim. É claro que grupos serão definidos, quem pode estar mais remoto, quem tem que estar mais presente no dia a dia da empresa, e esse tema, para mim, é inexorável, né? Da mesma forma, a gente observou nessa pesquisa que um grupo grande de empresas já tinha uma política de trabalho remoto, home office, mas mesmo aquelas que jamais imaginaram poder utilizá-lo, porque entendiam que não era aderente à cultura ou ao próprio tipo de organização, estão agora, 95% dos respondentes falam que, sem dúvida, vão imaginar, a partir de agora, em introduzir políticas de trabalho remoto. Isso, para mim, é um fato inexorável e ao mesmo tempo, de alguma forma, preocupante, porque o trabalho remoto, ele sem dúvida, ele tem uma parte muito boa e ele tem uma parte que não é tão boa assim. Então, identificar quem pode estar trabalhando remotamente é muito importante, ou quem se adapta ao trabalho remoto. Muitas pessoas não têm a própria disciplina para trabalhar remotamente, ou não tem o local adequado. A gente tem visto, eu tenho participado de várias reuniões com clientes nossos, onde os colaboradores têm externado preocupações do sentido de a minha casa não é adequada para o trabalho remoto, para fazer o home office, ou porque o ambiente é muito pequeno, ou porque eu convivo com a família, cachorro, filhos, a mulher trabalhando também, ou porque a ergonomia também não é aderente, ou mesmo a pessoa não tem um perfil de disciplina, porque o trabalho remoto ele requer uma certa disciplina, né? A pessoa tem que ter uma certa disciplina. O que eu vejo é que, no momento, todos nós estamos trabalhando compulsoriamente de maneira remota. Então, tem um engajamento maior, porque é um momento muito difícil. Há o fantasma do desemprego, então tem uma série de elementos que realmente estão fazendo as pessoas se esforçarem ao máximo para essa atividade. O que é importante é entender, empresa a empresa, perfil de segmento a perfil de segmento, o que realmente faz sentido de trabalhar remotamente, qual é o percentual de dias, né? Quantos dias
as pessoas podem trabalhar, e inclusive que grupos. Pode ser que tenha grupos que possam trabalhar remotamente 4 dias por semana, mas pode ser que tenha grupos que sejam 1 ou talvez nenhum. Então, isso é muito importante e eu acho que é fundamental a gente ter um feedback dos colaboradores que realmente estão trabalhando remotamente, né? Esses temas que eu levantei são fundamentais. O espaço adequado, ergonomia, iluminação, a própria disciplina. Então, a nossa recomendação é que o trabalho remoto seja avaliado com consistência, com não só tomar uma medida imediata, funcionou bem agora e isso serve para sempre, porque a gente está observando que muita gente não se adapta. Nós mesmos estamos conduzindo, nesse momento, uma pesquisa com os nossos colaboradores para realmente ver o nível de aderência ao trabalho remoto, e a gente também entende que tem grupos que, sem dúvida, podem ter um maior número de dias trabalhando remotamente, porém outros têm uma interação total junto conosco. Então, também não é uma receita de bolo que agora todo mundo fica remoto 4 dias. Eu não acho que isso funciona para ninguém. Acho que nisso a gente também pode, talvez, acrescentar alguma coisa sobre essa questão da experiência do home office, né, Sérgio? Você bem comentou que, nesse momento, a gente está todo mundo obrigado a fazer o home office. E acho que não é só sobre o home office, você colocou muito bem alguma expressão aí, que, na verdade, é o office anywhere, everywhere, né, em todos os locais. Acho que abre um pouco a cabeça para que as empresas se flexibilizem quanto ao colaborador, ao funcionário, não estar necessariamente só naquele espaço de trabalho. O que você acha que a gente vai ter de lição aprendida? Porque, claro que alguma coisa foi muito positivo, pelo menos para provocar esse tipo de discussão dentro das empresas. Eu confesso que esse número que você falou, de 95%, me assustou. Eu sabia que, óbvio, tinha uma adesão, mas não sabia que seria tão alta assim. O que você acha que a gente consegue já aplicar de lições aprendidas com essa necessidade que a gente teve do home office? Eu vejo assim, o home office ele tem uma parte que é muito boa e tem uma parte que talvez, não vou dizer ruim, mas que é mais negativa. A parte boa é o que a gente tem que trazer de volta para o espaço de trabalho. Então, a parte boa é a flexibilidade, você ter controle sobre suas atividades, você está num ambiente que você projetou para si mesmo, então é um ambiente acolhedor que você fez para você. Então, trazer essa sensação do ambiente residencial, né, do que tem de acolhedor na sua casa, para o espaço de trabalho, eu acho que vai ser fundamental. Tem uma parte de alimentação que eu incluiria aqui, quer dizer, a hora que a gente está trabalhando em casa, eu vejo, eu estou há 45 dias assim. Então, a hora que você quer um café coado, você levanta, vai ali, pega. Você quer uma fruta, você vai ali, pega. Então, como que a gente potencializa essa experiência do colaborador, da parte que foi boa, para o espaço de trabalho? Então, isso, para mim, é um elemento muito importante que as empresas devem avaliar. Outra parte é a parte que talvez seja a parte ruim. Muitas pessoas, e eu vou te falar, Gabi, pelos nossos levantamentos e pelas pesquisas nacionais e internacionais, eu vejo que há um percentual de 70% a 90% de pessoas que querem trabalhar no escritório. E por que isso? Porque muitas delas não têm um ambiente adequado dentro de casa. Então, muitas empresas até proporcionam um kit ergonomia para casa, mas às vezes a própria casa não pode nem acomodar esse kit ergonomia. Então, as pessoas estão trabalhando do sofá, da cadeira da mesa de jantar, como eu estou hoje, e a iluminação talvez não seja adequada. Então, nós temos que endereçar todos esses temas para garantir que a experiência seja boa, tanto em casa quanto no escritório. E eu vejo que é fundamental a gente ouvir as pessoas que estão trabalhando em casa, o que as incomoda, quais são os problemas que elas estão enfrentando e também o que tem de muito bom.
que é essa flexibilidade, essa coisa de você ter um ambiente que remete a uma coisa acolhedora, aconchegante, que é a sua própria casa. Como que a gente traz isso para o ambiente de escritório e como a gente define quem pode trabalhar mais remotamente ou não. E acho que isso acaba endereçando uma preocupação geral, né? Eu tenho participado de muitas sessões online, reuniões, e também o pessoal do nosso chat aqui está perguntando bastante. E é engraçado a gente ver essa discussão, às vezes até um pouco desesperada, sobre o tamanho dos escritórios, né? Acho que a pergunta que eu mais recebo aí nas redes sociais todas é: então vai diminuir drasticamente o tamanho dos escritórios nos próximos meses. Eu queria que você falasse um pouquinho, você e a Camila, Sérgio, sobre o papel dessa arquitetura corporativa, né? Acho que você bem colocou de como a arquitetura corporativa pode ter um reflexo de boas experiências que as pessoas tiveram em casa, então refletindo isso para um ambiente de trabalho mais aconchegante, mais acolhedor, mas com isso, eu acho que eu consigo ver alguns contrapontos. Então, eu vou fazer uma pergunta assim na lata, direta, porque daí a gente mata a vontade de todo mundo aqui que quer escutar. O escritório vai diminuir de tamanho por conta dessa experiência que a gente teve agora? Eu realmente acho que não necessariamente. Sem dúvida, algumas empresas vão ter oportunidade de reduzir, de alguma forma, seu espaço de trabalho. O que a gente recomenda é que não seja só uma conta de agora eu tenho 20% das pessoas fazendo home office, eu vou reduzir 20% do meu espaço de trabalho. Por quê? Porque as empresas vão ter que ser mais competitivas, mais produtivas, e então, quando as pessoas quiserem ir para o escritório, elas vão ter um propósito de estar lá, de se reunir, de fazer reuniões virtuais, essas reuniões têm que ser mais efetivas. Então, eu entendo que haverá uma troca de estações de trabalho fixas por realmente espaços nem de colaboração, vou dizer, mas vai haver uma aceleração digital muito importante. E uma coisa que eu acredito é a redução de viagens, por exemplo, ela veio para ficar, talvez. Então, aquela coisa que eu ia fazer uma reunião no Rio, então vai para o aeroporto, pega o avião, faz uma reunião de 1 hora, volta. Isso, comprovadamente, a gente conseguiu fazer de maneira efetiva, como nós estamos fazendo hoje. Mas eu não acho que essa ferramenta que nós estamos usando agora, ela é definitiva. Eu acho que, dentro dos espaços de trabalho, a tecnologia vai ter que ser mais abrangente no sentido de garantir que os times que estão remotos e os times que foram trabalhar lá no escritório naquele dia possam realmente colaborar e interagir de maneira efetiva. Então, de uma forma que todos estejam vendo todos, né? Acho que a linguagem corporal, como eu estou fazendo aqui, ela é muito importante de ser visualizada. Então, não adianta eu estar mostrando um projeto sem estar mostrando a paixão com a qual eu estou demonstrando aquele projeto. Então, a tecnologia vai ter que permitir as duas coisas simultaneamente. E muito poucas empresas têm um espaço que abrace esse tipo de reunião virtual mais efetiva, que eu estou imaginando que ela vai ser fundamental, principalmente a partir do ponto que a gente trocou antes, que já que o trabalho remoto vai ser inexorável, quando e como ele deverá acontecer e o que eu tenho que trazer na minha empresa que realmente traga a parte boa do trabalho remoto, né? Então, essas reuniões virtuais, nessa nossa pesquisa, 70% dos respondentes falaram que a aceleração digital vai ser um fator-chave. Ou seja, é isso que eu estou falando. A sala de reunião tradicional, que é aquela mesa retangular, um monitor lá na frente, talvez não seja o melhor formato para essa reunião do futuro. Entre times, eu não estou nem falando de reunião com o cliente, estou falando de reunião entre times da própria empresa, que alguns estão remotos, porque estão no grupo de risco, e outros estão lá trabalhando colaborativamente para fazer uma entrega. Então, eu acho que vai haver muita mudança nesse sentido e que será fundamental os espaços se ressignificarem para abranger isso. Outra coisa que a gente teve como feedback da parte boa do trabalho remoto, fora o ambiente acolhedor e fora a necessidade de
acelerar a tecnologia de uma maneira mais efetiva, é realmente a parte de alimentação. Quer dizer, eu estou em casa aqui, acabando essa reunião, eu quero pegar uma maçã, eu vou aqui, não estou na minha casa exatamente, mas eu quero pegar uma maçã, eu vou ali, eu pego uma maçã, eu pego um café coado. Quer dizer, como eu trago essa sensação de ter as coisas próximas ou do aconchego para dentro do escritório. O tema alimentação, eu acho que vai ser muito importante, não só porque nesse primeiro retorno e, quiçá, ao longo de um período relativamente grande, as pessoas não vão se sentir seguras para ir aos restaurantes da região. Para mim, o conceito de restaurante de quilo, que lá perto do nosso escritório a gente tem muitos, né? Para mim, ele está praticamente condenado, né? Eu acho que as pessoas não vão ter mais segurança de adotar essa prática de alimentação. Então, eu acho que vai haver um aumento muito grande da necessidade das pessoas de quererem se alimentar de maneira segura, eventualmente dentro do próprio escritório, numa primeira fase, e que essa fase pode durar até 9 meses, quiçá, de maneira que você tenha toda uma coisa que seja touchless. Quer dizer, você pega um sanduíche, você aquece, você paga, só praticamente usando as suas mãos. Você não precisa de interação com nenhum elemento externo. Então, eu acho que é isso que vai ser um balanço, né? As empresas vão ter que balancear o trabalho remoto com o que é necessário de fato no novo espaço de escritório e como a gente vai balancear esses elementos. Sem grandes investimentos, porque, obviamente, é uma fase muito difícil para todos nós. Exato. No primeiro momento, apesar de ser tentadora a ideia, não dá para pensar em repensar o escritório que já tem do zero, né? Algumas adaptações, como você falou, claro que vão ser feitas, mas repensar isso não vai ser para todo mundo, não, né? Camila, quer acrescentar? Eu queria complementar uma observação do Sérgio. A gente estava falando dessa ressignificação, né? Então, ele comentou esse ambiente de ter o preparo do próprio alimento, uma vez até provocado pelo Covid, mas também já era uma tendência que a gente vinha acompanhando, tá? Cada vez mais. Outra situação que a gente também identificou que pode aparecer com maior frequência é a questão dos ambientes de saúde, né? Então, um ambulatório, uma sala de saúde, até uma própria sala de reunião, que você tenha alguém da área da saúde para tirar dúvida, enfim, isso que o Sérgio colocou muito bem, de deixar as pessoas seguras, né? Então, tem o bem-estar de você incorporar elementos residenciais, da sensação de casa, mas a segurança também é uma questão importante para as pessoas. Então, você saber que 2 dias da semana, ou se todo dia tem alguém que você possa tirar dúvida ali, relacionada à área de saúde, que possa cuidar de você, é uma tendência que a gente vem acompanhando. Logicamente, ninguém vai sair implantando ambulatório aí à torta e à direito, por isso que a gente falou que existem outras formas, né, de você trazer isso para o escritório. A gente está chamando de sala da saúde, tá? Mas eu acho muito legal essa discussão das novas tipologias mesmo, né? O que seria uma ressignificação do layout. Então, eu gosto da ideia de que vai sofrer adaptação, mas ele não deixa de existir, né? Alguns espaços só vão ter que ser... Tem uma coisa que eu falo sempre contigo, né, Sérgio? Eles vão ter que ser sempre mais sedutores, né? As empresas, as marcas, as corporações, elas precisam o tempo todo seduzir de volta esses colaboradores para dentro do escritório. Eu sou uma delas, eu adoro trabalhar de casa, mas eu gostaria de estar no escritório de vez em quando, principalmente tendo interação com os meus colegas. Então, acho que a gente tem espaços novos que vão passar a ter um pouquinho mais de atenção aqui. No nosso chat, o pessoal tem comentado bastante sobre esses espaços das áreas de alimentação, que eu achei muito legal vocês abordarem. A própria questão da sala de reunião também foi perguntada aqui, e o Sérgio matou já a pergunta de maneira bem precisa. Acho que tem uma coisa que o Sérgio comentou no início, que me chamou muito a atenção, e vi que as pessoas estão comentando aqui, que são a ressignificação dos espaços também nas áreas comuns, né? A gente está acostumado a falar do ambiente corporativo dentro do escritório, ou seja, do elevador para dentro, mas querendo ou não, os condomínios e as grandes áreas com muita circulação de gente também vão precisar se ressignificar, né?
Sérgio, comenta um pouquinho com o pessoal aquele conceito legal de arena, de espaços abertos maiores, com mais circulação de ar, que eu acho isso tão genial e acho que a gente ainda tem pouco, né, na cidade de São Paulo, por exemplo. Eu acho assim, eu acho que essa ressignificação ela vai acontecer de uma forma muito ampla. É lógico que agora está todo mundo sob um impacto econômico muito grave e realmente muitas das empresas vão adotar as práticas necessárias num primeiro momento, mas tanto falando das áreas comuns quanto falando depois do espaço de trabalho em si, eu quero tocar os dois nesse momento, eu acho que deverá haver uma mudança significativa. Com relação à própria concepção dos edifícios, a gente já vem falando isso há muito tempo, né? Já havia uma cultura de compartilhamento e, claro, ela está, de alguma forma, não questionada, mas ela vai ter que ser adaptada, e eu acho que os prédios não estavam desenhados para isso, né? Então, hoje a maioria das pessoas já não vem mais de carro e muitos prédios não têm onde o Uber deixar você na porta de maneira coberta. Muitas empresas, muitos clientes nossos querem uma área para pet, mas estão num prédio corporativo, mas não tem um espaço onde possa deixar os cachorros ou ter um espaço que seja assim. Outra coisa que eu vejo claro, o porte de higienização e de acesso é muito importante. E as áreas comuns do prédio, elas deverão realmente, nos próximos projetos, e mesmo em adaptação de projetos existentes, eu acho que elas deverão mudar significativamente. Eu vejo que os incorporadores deverão desenvolver nos seus edifícios um andar ou 2 andares que sejam... muita gente vai perguntar aqui de coworking. Eu acho que o coworking ele vai ter um papel fundamental dentro do próprio prédio. Então, eu vejo a experiência da nossa empresa, né, da Tia Von Hatt. Muitas vezes eu preciso criar salas de guerra. Se eu tivesse um andar lá no meu prédio onde eu pudesse usar temporariamente para isso, e tenho certeza que as outras empresas que estão lá também gostariam muito, seria uma coisa muito importante. Então, para mim, os condomínios deverão se adaptar para ter esse ambiente de pulmão, claro que de maneira controlada, com maior espaçamento, mas que sejam espaços que possam ser uma extensão da empresa quando necessário. E todas as empresas têm essa necessidade dessa extensão, mas não a longo prazo. Então, às vezes, é um momento, eu tenho um projeto específico que eu preciso juntar um grupo de pessoas num lugar e, às vezes, no meu espaço de trabalho, eu não tinha essa área preliminarmente definida. Então, eu acho essa uma mudança importante que deverá acontecer nos prédios. Eu acho que todos eles deveriam ter uma área de pulmão, onde as empresas possam expandir suas atividades, retrair quando necessário, e eu vejo como uma atividade extremamente lucrativa, porque eu não acho que nunca vai haver ociosidade desse espaço, porque se eu não estiver usando, a outra empresa que está lá vai estar precisando naquele momento. Espaços muito grandes, onde eu quero juntar muitas pessoas. Então, eu manter no meu escritório uma área de town hall que eu possa receber 100, 200 pessoas, é difícil dentro de um layout quando a gente quer otimizar espaços. E talvez um local assim seria uma alternativa muito importante para a gente repensar daqui para frente. E isso é bom para o inquilino, né? Porque, querendo ou não, tudo vira amenity para o prédio, para o condomínio, né? Então, eu acho que é bom para os dois. Isso aqui é um ganha-ganha. Eu acho que para o prédio é um atrativo a mais, porque se eu estou olhando aquele edifício, pensando em alugar uma área para mim, a sensação de conforto que eu tenho a saber que eu tenho um espaço adicional que, se por uma eventualidade eu precisar por algum momento, ele está lá disponível, então é muito bom. E para o incorporador, né, para o proprietário, eu vejo como uma atividade extremamente rentável. Não necessariamente ele vai ter que fazer isso ele mesmo, né? Hoje a gente tem empresas como a Regus, a York e outras que poderão adotar aquele espaço como uma área de operação. Então, se o proprietário se sente confortável em fazer a gestão daquele espaço, ele pode terceirizar isso. Mas me parece que
sempre será uma atividade extremamente lucrativa, mesmo num cenário de crise. Muito bom, muito legal. E acho que até para coroar isso tudo, a gente tem a questão da tecnologia, né? A gente pode ressignificar os espaços, mudar, ampliar e fazer qualquer tipo de alteração, mas acho que tudo isso está atrelado à tecnologia. O que vocês acham que é esperado aí para esse novo escritório, esse escritório pós-isolamento? Eu acho que a tecnologia vai ser um elemento muito, muito importante. A gente aprendeu que as reuniões virtuais, isso aqui que nós estamos fazendo agora, funcionam muito bem, mas eu acho que elas têm que ser melhoradas, inclusive. Então, como eu já falei lá um pouco antes, eu acho que, principalmente até dentro das equipes da própria empresa, né? Eu vou ter um grupo de pessoas que vai estar remota, outro grupo que vai estar dentro do escritório, mas a reunião virtual ela vai ter uma importância muito grande, e eu acho que ela tem que permitir que todo mundo se veja, porque eu acho que a linguagem corporal, você vê a expressão da pessoa quando você está falando alguma coisa, ela é fundamental, mas muitas vezes, se eu quero apresentar um projeto, a hora que entra um projeto, eu não estou sendo visto e não estou vendo a paixão que eu estou externando ao apresentar aquele projeto. Então, a tecnologia vai ter que permitir que as duas coisas aconteçam simultaneamente. Que meu cliente esteja vendo o meu projeto, mas esteja vendo a minha paixão ao apresentar a solução que eu estou propondo para ele. E eu não estou falando isso só de uma empresa para um cliente, mas estou falando nos grupos internos, né? Então, eu trabalho muito com os arquitetos, desenvolvendo os projetos, eles me procuram. Então, quando a gente estava no escritório, eles vêm na minha sala, o que você acha disso, o que você acha daquilo. Hoje a gente não está podendo fazer isso, mas a gente vai ter que ter no escritório uma ferramenta que permita a interação quase que como se ela fosse pessoal naquele momento. Então, que a gente consiga discutir o tema, uma planilha, um projeto, que seja, né? Isso eu estou falando não para a Chevron Hat, mas para qualquer perfil de empresa, e que ela seja muito efetiva, num formato de sala que eu não acho que é o formato tradicional de uma mesa retangular, talvez seja um ambiente com uma outra disposição que permita uma maior integração e a visualização melhor das pessoas. E, sem dúvida, esse é um elemento que, né, a partir do momento que eu te falo que 95% dos nossos clientes que respondem que vão adotar alguma prática de trabalho remoto, então, essa interação ela tem que ser mais e mais efetiva, porque ela virou uma coisa inexorável, mas, ao mesmo tempo, é uma forma de conectar as pessoas virtualmente. E para conectar virtualmente, você precisa realmente ter um ambiente adequado, né? O que eu falo que o espaço de trabalho é um catalisador que junta as pessoas, quer dizer, como eu consigo extrapolar esse conceito de conexão de forma virtual. E acho que tecnologia, claro, nesse sentido de a gente usar melhor os recursos, mas até passando um pouco a bola para a Camila também, acho que tem a tecnologia no sentido do bem-estar, né? Tecnologia com sensores e, enfim, tudo que a gente não consegue observar no dia a dia, mas que faz muita diferença para o conforto dos ambientes, né? Sim, a gente vai ter essa tendência da tecnologia para favorecer a questão do touchless, né? De você não deixar de tocar nas coisas, então um comando por voz, ou pelo sensores de presença, enfim, esse tipo de tecnologia. E a gente percebeu que também existe uma tecnologia do monitoramento, né? Monitoramento para as mais diversas dados que você precisar. A qualidade do ar, por exemplo. Você pode ter... Hoje já tem, não é uma tecnologia nova, né? Você tem monitores da qualidade do ar que estão funcionando, coletando dados e informando, dando feedback de qual ambiente está mais saturado, tem maior quantidade de gás carbônico ou outros componentes, por exemplo. Então, esse é um monitoramento. Tem um monitoramento de energia, que também não é novo, é super antigo já, uma tecnologia antiga, e que pode ser todo integrado. Monitoramento de pessoas, você monitorava antigamente para empresas que têm aquela questão do trabalho rotativo, né? Se a estação de trabalho está vaga ou não,
com o olhar de poder utilizar aquela estação, né? Hoje a gente vai ter pode acontecer de termos uma necessidade do monitoramento de quantidade máxima de pessoas. Então, a gente, nesses diferentes turnos, eu quero ir trabalhar na terça-feira no escritório. Tudo bem, tem um local vago para mim, mas será que a ocupação já vai estar completa para aquele dia, né? Então, essa forma de analisar os dados, o monitoramento de dados de uma forma geral, que sempre existiu, sempre não, mas já existe há muito tempo, já está disponível para nós há muito tempo, a gente vai conseguir aproveitar de outras formas, nesse novo formato, né? Acho que é uma grande valorização, na verdade. Uma grande valorização, exatamente. No momento inicial, talvez seja uma coisa mais tímida, uma coisa mais adaptada, mas certamente em projetos olhando um pouquinho mais para frente, para o futuro, esses itens vão ser contemplados com maior destaque. Necessário, né? Que legal. Bom, a gente usou a tecnologia na marra agora, mas eu tenho certeza que muita coisa está sendo desenvolvida para que a gente possa aproveitar ela no dia a dia, né? E não só em situação de pandemia. Acho que esse vai ser o grande truque, como que as pessoas continuam tão dependentes da tecnologia, mesmo depois, para esse novo normal, né? E acho que a gente usou isso tudo que já existia. Quando aconteceu a pandemia, o Teams, o Zoom, enfim, VPNs, isso já estava disponível. Tudo potencializado, né? De certa forma, potencializado. E acho que falando de adaptação, vamos aproveitar e entrar num outro tema que acaba sendo super delicado também, né? Sérgio, você acha que as empresas vão ter que adaptar as suas formas de gestão, o RH, pessoal? Eu não vou nem entrar no quesito trabalhista, que eu sei que tem muita gente perguntando aqui de como é que vai ser o trabalhista, mas como é que o RH você vê que vai se adaptar agora a esse novo normal? Olha, Gabi, eu acho, como o próprio home office eu falei que foi uma coisa inexorável, eu acho que os modelos de gestão também ficaram claramente confrontados, não vou dizer confrontados no mau sentido, mas no bom sentido. Para o futuro próximo. Claro que nenhuma empresa vai mudar radicalmente suas políticas, mas eu acho que vai haver um requestionamento e eu acho que num futuro breve os modelos de gestão vão mudar completamente. E eu ligo isso muito ao espaço de trabalho, né? Ao momento ao ponto, no mesmo instante que o modelo de gestão vai mudar de forma significativa, como que eu respondo com um espaço de trabalho que esteja aderente a uma nova lógica de dinâmica de trabalho. Então, o isolamento mostrou que ao fazer uma reunião como essa que a gente está fazendo, um fala, o outro escuta, então mudou a dinâmica de trabalho e eu acho que há uma tendência de a hierarquia ser menos relevante, muito mais do que o processo da colaboração em si de uma entrega. Então, eu acho que as novas gerações elas são bem mais maduras já para aderir a esses processos. A gente já tem várias empresas que estão trabalhando no modelo agile, né? Que são grupos que se juntam, têm uma meta. Então, o próprio trabalho remoto até favorece isso, porque eles se reúnem, estabelecem uma meta, podemos trabalhar todo mundo em casa, mas a gente vai ter que voltar para um lugar bacana para decidir que entrega nós vamos fazer com relação àquela proposta que nós tínhamos. Então, eu sinto, eu imagino que as pessoas de RH devem estar também pensando sobre isso, que haverá uma mudança significativa na governança das empresas, como as tarefas são distribuídas, como eu vou monitorar, e eu falo monitorar no bom sentido, não para saber se a pessoa fez o login às 9 e fez o logout às 18, mas monitorar o que essa pessoa está precisando de apoio do grupo de RH ou do gestor, no sentido de fazer a melhor entrega. Então, eu vejo isso também como o home office que a gente falou, o trabalho remoto, eu vejo a mudança na dinâmica de trabalho como um elemento de um caminho sem volta. Ele já vinha acontecendo, as empresas já estavam, as grandes empresas já estavam adotando um modelo que começou lá nas startups do trabalho agile,
do Lean, de outros conceitos de organização, mas eu acho que essa etapa compulsória que nós passamos acabou fomentando ainda mais a necessidade de realmente criar grupos e de trabalhar de uma forma diferente, menos hierarquizada, mas mais pensando no foco do cliente ou nas entregas que a gente vai fazer para a empresa ou para um cliente. Então, eu não vejo, eu acho que sim, e aí eu volto no tema escritório, eu acho que o espaço de trabalho, quer dizer, o ambiente que a gente vai criar para fomentar isso, é uma ferramenta muito poderosa para garantir essas entregas e, ao mesmo tempo, o engajamento das pessoas que estão participando dos processos, tanto remotamente quanto na hora que elas têm que se reunir para fazer uma entrega. Então, eu acho isso também vai ser uma coisa, um caminho sem volta. E acho que você usou uma palavra-chave super interessante aí, Sérgio, que é a questão da hierarquia, né? Eu acho que se teve uma coisa que foi super exposta agora durante esse período todo que a gente está trabalhando de casa, foi como não necessariamente só o CEO da empresa ou a cadeira mais alta tem relevância, né? A gente tem acompanhado tantos painéis, como você falou, essas gerações mais novas se mostrando super à frente mesmo de tudo que está acontecendo. Acho que essa quebra da hierarquia, ela reflete também no layout. Quando vocês forem pensar num novo desenho de escritório, isso automaticamente é refletido, né? Acho que a gente já vinha acompanhando aquela coisa das salas não serem tão compartimentadas, mas eu acho que esse choque um pouco aí das gerações passarem a ter uma outra relevância também impacta nos novos projetos, né, Sérgio? Eu acho que a gente tem que acabar com o choque de gerações, né? Uhum. Eu sou um baby boomer e eu procuro interagir da melhor forma possível com os millennials do meu escritório e eu acho que eu consigo. Eu não acho que todas as empresas estão preparadas para isso. Então, eu acho essa relação interpessoal fundamental para a troca de experiências. Então, quando as pessoas me perguntam o espaço de trabalho vai diminuir ou vai acabar, eu acho que não. Eu acho que ele acaba recebendo um papel mais importante ainda, que é de fomentar, quando é necessário, essa troca de experiência. Eu estou no mercado há 40 anos, então eu tenho uma experiência que uma pessoa que eu acabei de contratar, claro que ela não tem. E eu nunca vou conseguir transmitir isso para ela dessa maneira aqui. Vai ser numa reunião conjunta, desenvolvendo um projeto conjuntamente. Estou falando isso da minha área de arquitetura, né, de planejamento estratégico, mas eu estou falando do nosso CEO, do Ivo, como que ele vai transmitir para as pessoas as expectativas dele, e nunca vai ser só remotamente. Então, esse espaço de trabalho novo, novo não, mas a próxima onda, ele é mais importante ainda, porque a partir do momento que eu tenho mais pessoas trabalhando remotamente, quando elas estiverem no escritório, elas têm que estar lá para um momento importante. E o escritório ele vai ser um catalisador de realmente permear a cultura, fazer essa troca entre as gerações, minimizar as distâncias hierárquicas que possam haver, e as pessoas têm que querer estar lá porque gostam de estar lá. Então, a alma da empresa ela vai ter que ser refletida nesse espaço, mas de uma maneira sutil. Não esta é minha marca, esta é minha marca, mas mostrando que é um espaço que foi feito para aquele colaborador ter a melhor jornada possível dentro das atividades que ele vai desenvolver lá. E quando ele tiver uma atividade que realmente seja uma head down task, que eu estou chamando, quer dizer, eu vou só trabalhar assim, fique em casa. E aí realmente é o que vai permitir menos adensamento e maior colaboração quando necessário. Muito bom. Vou passar um pouquinho para a Camila agora, tá, Sérgio? Não fica enciumado. Camila, a gente já falou bastante sobre esse assunto e eu gosto que a Camila sempre traz umas tendências que às vezes ainda são muito fora da caixa para o nosso mercado América Latina, então eu gosto quando a Camila fala. Eu queria saber o que você já está vendo de estratégia, né, para que os escritórios do futuro, isso que a gente está falando aí dos novos projetos, como que eles vão poder passar essa sensação de cuidado, de wellness e de bem-estar para os colaboradores. Acho que já aproveitando para emendar a pergunta, né, que aqui a gente já faz pacote, então fica tudo mais proveitoso.
Você acha que esses espaços e essas novas tendências para saúde, bem-estar, elas conseguem ser vistas, né, como um fator de produtividade, de retenção de talento? Conta para a gente um pouquinho o que você está vendo nesse sentido. Sem dúvida. Eu me arrisco a dizer que toda a nossa pesquisa aqui, toda a demanda que a gente vê, wellness, well-being is the black. Então, realmente é o grande ponto em que as empresas podem utilizar para trazer toda aquela nossa conversa de o conforto da casa e cuidar da saúde. Quando a gente fala de bem-estar, a gente não está falando só de ter uma manicure ou de ter uma massagem, a gente está falando num contexto um pouco mais amplo, que inclui o cuidado com a saúde também. Então, de novo, não é algo novo que surgiu agora, né? As empresas do Vale do Silício já implementam estratégias com o foco no bem-estar e um colaborador mais saudável, se sentindo bem e mais engajado com a empresa, é muito claro que ele vai ser mais produtivo e vai ter uma relação melhor ali com aquele negócio, né? Então, realmente, as estratégias de bem-estar, com todas essas mudanças que o Sérgio colocou aqui nos espaços, as ressignificações, considerar o aspecto de saúde e de bem-estar é essencial. A gente tem algumas certificações no mundo, certificação WELL, FitWell, que já são, que a gente trabalha atualmente com elas, e elas têm métricas, né? Como que você diz que um ambiente é melhor do que outro, né? Eles têm métricas de você fazer mistura de tipologias de ambiente, um ambiente para trazer o foco, outro para uma atividade colaborativa. Isso daí é uma métrica, né? A questão de você ter um espaço para esquentar uma comida, um refrigerador, isso é uma métrica. A horta urbana, você poder, num determinado horário do dia, ir para um terraço, para um rooftop, ou mesmo para um térreo, dependendo da tipologia do cliente, cultivar ali algum legume e tal. Isso eles já comprovadamente, né, os médicos e pesquisadores já demonstraram que traz que tem como consequência uma melhor alimentação, né, e um melhor bem-estar. O design ativo, que você cria locais ou cria percursos dentro de um escritório, por exemplo, incentivar o deslocamento vertical pelas escadas, né? Então, você colocar uma placa, utilize as escadas, queime calorias, não gaste energia, é tão simples, e você já tem a escada ali, então algumas ações são bem-vindas nesse sentido, né? Em pensar no bem-estar, no colaborador, claro que tendo aí um objetivo de ser sedutor, a história que o Sérgio colocou do escritório sedutor. Então, você seduz de várias formas e o bem-estar está permeado nessas estratégias, né, que a gente pode utilizar, tá? Muito então, bom. ele é o The New Black, e realmente lá no exterior a gente tem participado de vários eventos, então esse item está sempre contemplado como sendo um item muito importante quando a gente vê o ponto de vista da saúde, né, e esses ressignificados todos dos espaços. E eu acho legal porque, assim, apesar de ter tanta tendência e tanta coisa que já foi colocado como bastante interessante, nem sempre é tão fácil de aplicar, né? Então, você precisa ter esse combo do papel do arquiteto fazendo um trabalho legal de propor e de trazer ideia, de trazer inovação, o cliente, né, que tem que comprar o conceito e realmente acreditar e confiar um pouco no arquiteto e na empresa de que isso vai ser aplicado e vai trazer um bom retorno, mas não só isso, você tem que ter também, eventualmente, a autorização do espaço, do proprietário e tudo mais. Eu acho que eu só estou colocando esse comentário porque às vezes as pessoas falam, mas isso eu já vi, isso eu já ouvi falar. Sim, mas nem sempre aplicar isso, né, na prática é o combo mais fácil. Então, eu fico super orgulhosa, né, quando eu vejo. E você não tem como fazer por um lado só, né? Envolve muito essa questão do envolvimento da empresa. Se a empresa não tem
não quer acompanhar essa ideia, dificilmente vai dar certo. Um dos maiores desafios que eu vejo por conta de toda essa questão de pandemia, de tudo isso que a gente está discutindo, é a questão da gestão da mudança, né? Boa, então, muito bom ponto. Como essas empresas vão gerir tudo isso junto com os funcionários? Às vezes a gente tem dificuldade de convencer, ou mesmo de colocar para o cliente a questão de lixeira. Se você tirar a sua lixeira individual, por causa disso, daquilo, as pessoas se apegam a determinadas coisas, né? Mas forçadamente a gente foi obrigado a mudar e transformar. Então, um dos desafios que as grandes empresas, todas as empresas vão ter, é a questão de como gerir essa mudança junto com todo esse corpo de pessoas que fazem parte da empresa. Esse vai ser realmente um desafio. Né? O bem-estar aí, ele é um elemento muito importante nessa questão da mudança. Fantástico. Sérgio, então, aí com tudo isso que a gente comentou, só porque a gente já está chegando no nosso finalzinho aqui, fala para a gente, como é que você vê, então, o papel estratégico do escritório daqui para frente? A gente falou de muita tendência, mas como é que você vê esse papel estratégico? Eu acho que o papel estratégico do escritório vai ser realmente de catalisar, transmitir tudo isso que a gente está falando, de colaboração, de engajar as pessoas. Que nem eu falei, o ser humano é um animal social, ele carece de estar junto, então ele precisa de um elemento agregador para isso. Ao mesmo tempo, eu acho que isso que a Camila falou da mudança, não só pensando na parte do well-being, mas as empresas precisam pensar no change management como uma ferramenta mais ampla para poder engajar os colaboradores, para que eles entendam a nova mudança e como a gente vai endereçar isso para o futuro, né? Por que a gente está fazendo isso e como nós vamos engajar esses colaboradores para uma nova onda. Após a pandemia, eu entendo que o mundo vai ser muito mais competitivo, muitas empresas, infelizmente, vão ficar no meio do caminho e eu vejo que esse espaço de trabalho ele não tem que ser visto como um investimento. Ninguém quer gastar dinheiro agora, mas eu entendo que ele tem que ser visto como um elemento estratégico de como eu fomento a produtividade na minha empresa e como eu vou dar um booster para a minha empresa para uma nova era, né? Como que eu vou colocar ela à frente das que ficaram para trás ou das que não se atualizaram para realmente sair na frente numa retomada que eu espero que seja bem breve. Quando eu falo do change management, como eu vou trazer toda a galera junto comigo nesse mindset, que elas entendam o que está na cabeça da empresa, o que está no nosso coração de vamos seguir dessa forma e como que eu vou trazer todo mundo junto, comunicando as estratégias da empresa, comunicando por que eu criei esse ambiente desse jeito, checando com eles se isso que eu produzi está aderente com a expectativa deles. É a mesma coisa que eu falava lá atrás, né? Como você está bem no seu trabalho remoto? Eu não posso obrigar uma pessoa a trabalhar remotamente se ela não se sente confortável nessa atividade. Então, eu acho que a gente tem que fazer uma pesquisa bem ampla e depois criar uma conscientização, que é um change management que a gente aplica nas empresas, a gente faz isso conosco mesmo, para realmente garantir que está todo mundo entendendo para onde a gente quer ir, o propósito da nossa empresa, o porquê das nossas decisões, para garantir que está todo mundo remando na mesma direção, né? Acho que para encerrar, esse seria meu recado. O mercado vai ser competitivo demais, as empresas que não tiverem preparadas para serem adaptáveis, porque daqui a um ano a gente pode ter outra pandemia ou pode ter uma outra crise econômica, então eu entendo que os espaços vão ter que ser muito adaptáveis, muito flexíveis, que permitam vários tipos de interação. Então, acho que é nisso que a gente tem que pensar daqui para frente. Acho que esse é meu recado final, no sentido de conscientizar. A gente já tem feito isso com os nossos clientes, mas estou aqui falando com mais pessoas,
como que a gente vai enxergar esse futuro próximo, que não é um futuro remoto, é um futuro próximo, com que estratégias nós vamos abordar o espaço de trabalho, as nossas pessoas e os objetivos da nossa companhia. Maravilha, Sérgio. Muito bom. Eu vou encerrar por aqui, vou agradecer todo mundo que ficou conectado com a gente até agora. Eu vou reforçar para vocês que tem bastante material legal da Tia Von Hatt nos canais digitais. Tem os vídeos legais lá no YouTube. Eu vi que muita gente perguntou aqui sobre as obras, como andam. E hoje à tarde mesmo eu estava vendo um vídeo falando da continuidade nas obras. Então vocês podem entrar lá para ver um pouquinho dos protocolos de segurança que eles adotaram, né? Mas tem bastante coisa para a gente compartilhar aí com vocês pelo Instagram e pelo LinkedIn também. Acessa lá pelo LinkedIn, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada pela participação. Obrigada, Camila. Obrigada, Sérgio, mais uma vez. Obrigado a você, Gabi. Foi um grande prazer. Tchau, gente. Até mais. Tchau, até o próximo. Obrigado aí pela tchau. oportunidade.